E aí, engenheiros, sejam bem-vindos ao mundo da engenharia. Aqui quem fala é o Gabriel. E já deixa seu like, já se inscreve no canal para ajudar o nosso projeto. E no vídeo de hoje a gente vai estar iniciando o terceiro período, já dando voadora no lustre, já entrando os dois pés na porta. A gente vai estar falando sobre cálculo 3. E como muita gente tem medo dessa disciplina de cálculo, a gente vai estar começando com ela já para encerrar, porque é o último cálculo que a gente faz em engenharia de produção. Eu já fiz vídeos do cálculo 1 e 2, se você está chegando aqui no canal agora, confere esses vídeos, vão estar aqui no card. É bem legal para que você entenda que cálculo realmente é uma sequência, é a continuação de conteúdos. Então, o cálculo 3 ele vai resgatar coisas do cálculo 2, do cálculo 1, e a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho com mais detalhes, mas vai seguir a mesma cronologia, a mesma ordem que é seguida nas faculdades por aí. Bom, a disciplina ela é bem extensa em conteúdo, são um pouco aprofundados relativamente, mas é muita coisa que a gente tem que ver durante o semestre. E a primeira coisa que a gente aprende é a regra de L'Hopital. Essa regra ela resolve limites, como a gente já viu em cálculo 1, o vídeo está aqui de novo. Se você não assistiu, assiste lá. Mas cálculo 1 a gente começa, na verdade a gente termina com ele falando sobre limites. E aqui a gente aprende uma outra forma mais direta para fazer limites, que resolve de uma forma diferente os limites lá do cálculo 1, aquelas mesmas contas, a mesma ideia, mas de uma forma mais otimizada, que a gente fica com raiva porque não ensinaram isso pra gente antes. Bom, e depois, que é um conteúdo bem tranquilo, L'Hopital, a gente vai para integrais impróprias. É um conceito bem tranquilo, integrais impróprias não é difícil, apenas o nome que é um pouquinho complicado. E a gente vai aplicar L'Hopital nessas integrais para resolver elas de uma forma mais simples. Por exemplo, se uma integral ela é descontínua, a gente pode quebrar essa integral em duas. E a gente pode aplicar a ela limites, dependendo desse nível de continuidade, dependendo se ela é aberta ou fechada nas suas extremidades de aplicação. Não é difícil também, é bem tranquilo. Basicamente a gente retoma um pouquinho lá de cálculo 2 de integrais e traz aqui para ver de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais legal. Bom, e a segunda parte a gente vai falar sobre sequências. E sequências, ela é um pré-requisito para séries, que a gente vai ver no próximo conteúdo. É um conteúdo bem extenso, né? A gente vê quantas coisas a gente vai ver durante o curso. Mas as sequências não é difícil. Basicamente é uma quantidade, né? Uma lista de números ordenados. E basicamente essa ordem ela é representada por um modelo matemático, conforme que o número infinito, o mais longe possível, corresponde a um modelo matemático. A gente fala que esse é o enésimo número. Ele corresponde a uma fórmula onde todos os números podem ser encontrados se utilizar esta fórmula. Bom, e aqui a gente vai estar entrando já em séries, porque realmente sequências são um pré-requisito, é uma base só para a gente entrar em séries. Em séries, basicamente, ela é representada por um somatório, e esse somatório a gente faz dentro dele algumas operações matemáticas. As séries elas não são difíceis e elas têm algumas aplicações bem legais. Basicamente a sua calculadora de celular ou de palma, a calculadora da mão mesmo, aquela que você compra nas lojas, ela usa séries dentro dela para realizar os cálculos. Ela transforma tudo em séries, tudo em somatórios. Qualquer conta ela faz por meio de somatórios. Isso foi uma das coisas mais legais que a gente aprendeu, porque realmente foi a primeira vez que cálculo teve uma aplicação palpável que estava ali ao nosso redor. Bom, e as séries, elas têm duas dentre todas que a gente vê, que eu considero as principais, que são as séries de Taylor e as séries de Maclaurin. Elas são um pouquinho mais focadas que a gente vê, elas são, vamos dizer assim, especiais. A gente vê uma outra quantidade, uma gama de séries que a gente pode classificar. Mas vamos ficar com essas duas trazendo que são as mais importantes. Bom, e é importante que todos esses conteúdos atrás, eles venham estando assimilados. Eles não podem ficar para o meio do caminho, porque quando chegar em séries, a gente vai ficar vendo conteúdos atrás. É como se fossem pré-requisitos. Então não deixe acumular matéria, não deixe perder o timing do negócio, porque realmente se a gente perder o começo, o restante vai ficando mais difícil de assimilar e de aprender. Mas se você entender o começo, se você acompanhar, vai ser bem tranquilo, você não vai ter problema nenhum. Bom, e agora a gente vai resumir o restante dos conteúdos em 3 grandes conceitos. Então o primeiro conceito seria de gráficos utilizando 3 variáveis, x, y e z.
esses gráficos reproduzem em forma 3D aquilo que a gente vê. Então, basicamente, qualquer objeto ele pode ser modelo matemático, ele pode ser feito matematicamente na visão 3D por meio dos eixos de coordenadas, como a gente aprende no plano cartesiano. Agora, a gente expande de duas para 3 variáveis e sabe desenhar em 3 dimensões, que é o mundo real. O mundo real é em 3 dimensões e é o que mais se aproxima do mundo real. São essas 3 variáveis, são essa representação gráfica. Bom, e agora a gente vai indo para derivadas parciais. É um conceito bem simples de se fazer, de se executar, mas é muito importante, porque ele vai ser aplicado em outras disciplinas, em outros conceitos. Então, talvez derivadas parciais seja o que a gente mais traz de relevante para levar a seguir, para levar nas outras disciplinas. É um conceito muito legal, muito fácil de fazer. E realmente não precisa ter medo de derivadas parciais. Talvez o nome seja um pouquinho difícil, mas é bem mais fácil. Talvez até mais fácil que as derivadas normais. Bom, e por último desses 3 conceitos maiores, a gente vai ver o gradiente, o vetor gradiente, que ele basicamente indica a ordem, o sentido em que uma variável cresce. Isso, por exemplo, pode ser utilizado na física. A gente tem um vetor de gradiente de temperatura, de velocidade, e a gente consegue ver aonde que a temperatura aumenta, aonde que a velocidade aumenta, em que sentido está acontecendo. Realmente tem implicação prática, tem implicação na física, e é bem legal a gente poder ver que talvez mais uma ferramenta é utilizada na prática. Então talvez esse cálculo seja mais para a gente ver a prática, mais da realidade, do que a gente abordou lá para trás, ver que realmente o mundo teórico com o mundo físico começa a conversar de uma forma mais visível. Bom, e o conteúdo da disciplina, ele é basicamente esse, é bem extenso, como eu mencionei no início, é bem grande, mas se você tiver a dedicação de fazer os exercícios, não deixar acumular matéria, vai ser bem tranquilo. Os cálculos, esse é o segredo, fazer exercícios. Física também vai ser esse segredo, fazer os exercícios. Não deixar acumular coisas, não deixar acumular matérias e não deixar acumular dúvidas em geral. Nenhuma dúvida é benéfica, então quanto mais dúvida a gente tiver, melhor vai ser, porque a gente vai poder tirar essas dúvidas com os professores e aprender os conceitos, aprender o conteúdo, que, querendo ou não, vai te dar uma base lógica, uma base de engenheiro muito importante. Bom, se você ficou até aqui, eu quero agradecer. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já deixa um comentário aqui embaixo, me segue nas redes sociais para que a gente possa estar sempre interagindo. E até mais!